A gente vai discutir o que de fato pode fazer preço, então a gente começa com eleições nos Estados Unidos, passa pelo cenário macro, vem para o cenário brasileiro. É uma eleição que vai causar provavelmente um dólar mais forte. Tenho medo de a gente cair numa coisa mais messiânica, numa coisa mais motivacional, num discurso contra tudo e contra todos. Nesse dia aqui que a gente está fazendo esse painel, é talvez o dia que eu tive mais pessimista com bolsa no Brasil em muito, muito tempo. Show me the money. Só pra eu saber aqui, quem aqui conhece o Stock Pickers? Ó, antigamente, Stetter, tinha 3 pessoas que levantavam a mão só. Antigamente Pra quem não quando? conhece há não tanto tempo assim. Pra quem não conhece a gente é o maior podcast de mercado financeiro do Brasil. A gente tá no YouTube, Spotify, todos os streamings possíveis, nas redes sociais. Inclusive, fiquem à vontade pra tirar foto, gravar, marcar. A gente vai repostar todo mundo. A gente recebe toda semana as maiores mentes de investimento do país. E hoje a gente tem o privilégio de ter 2 delas aqui. A gente vai falar sobre os temas centrais do mercado em 40 minutos para vocês. E já adianto que tem muita polêmica. Então, vai ter coisa boa nesse painel aqui. Agora, Gá, sabe um negócio engraçado? Que a turma fala que, a Expert, maior festival de investimento do mundo, né? Fala a Disneylândia do mercado financeiro, né? Isso. Eu acho engraçado que a plenária parece aquelas baladas da Europa, você que morou em Lisboa, sabe aquela que cada um escolhe a sua música no fonezinho? E a gente não faz a menor ideia quem tá escutando a gente nesse momento. Esse é o desafio de fazer esse negócio. Muito bem. Deixa eu apresentar nossos convidados aqui, vou começar do meu lado. Luiz Parreiras, quem é você no mercado em 30 segundos? Bom, obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou sócio e gestor da Verde Asset. Cuido do negócio de previdência e de algumas outras coisas lá dentro. Sou parceiro aqui do Stock Picker já há bastante tempo. É uma honra estar aqui com vocês, dividindo o palco aí com o Bruno, que eu respeito tanto. E você, Bruno Garcia, quem é você no mercado em 30 segundos? Vamos lá, um gestor carioca também. Aliás, obrigado por estar aqui, antes de mais nada, né? Um gestor carioca de uma asset que tem muito tempo no mercado, estou no mercado desde 2021, então peguei muitos ciclos bons, muitos ciclos ruins, e estamos até aqui hoje vivo, tentando, né, e sobrevivendo no mercado. Boa. Agazão, quer puxar daí? Vamos começar, pessoal. A gente quer discutir aqui hoje os temas centrais de mercado, tá? Eu sei que, enfim, se você quiser se entreter, eu tô olhando pro Rodrigo da seleção que tá no painel ao lado, então até eu tô entretido. Mas a gente vai discutir o que de fato pode fazer preço, então a gente começa com eleições nos Estados Unidos, passa pelo cenário macro, vem para o cenário brasileiro. Vamos falar sobre esse momento de bolsa na máxima histórica, enquanto há uma perspectiva de que a Selic volte a subir. Vamos passar pela China e depois as eleições municipais, que eu sei que nossos entrevistados têm muitas coisas interessantes a serem ditas nesse tema. Para começar então, quanto às eleições, desde a saída da candidatura, né, do Biden, muita coisa tem mudado. A gente tem acompanhado as últimas pesquisas, a Kamala Harris ganhando força. E lá atrás, quando a gente discutia o cenário de quem poderia ganhar essas eleições, muita gente dizia que, independentemente do resultado, seria um desfecho inflacionário, no momento em que a contenção, né, da inflação é o grande objetivo que a gente vê ao redor do mundo. Então, eu queria começar com você, Parreiras. Como você tem enxergado, em termos de impacto de mercado, essas eleições e o que pode acontecer adiante, dependendo de quem for o vencedor? Bom, a gente já teve bastante mudança aí no cenário, né? Porque a saída do Biden, a entrada da Kamala enfim, o crescimento dela nas pesquisas. Hoje eu diria que ainda é uma eleição muito dividida, né? Muito 50-50, talvez com um ligeiro favoritismo para o Trump ainda. O programa de ambos os candidatos é um programa que fiscalmente é gastador, né, no limite. Mas no caso do Trump tem todo esse ângulo das tarifas, do comércio global, etc., que é um programa que tende a gerar mais inflação, né? Eu diria que hoje a gente, enfim, continua estudando o tema, mas não está tão focado nele, porque tem várias outras coisas cíclicas no curto prazo mais relevantes aí para o mercado, mas chegando mais perto da eleição, né, e dado que a gente já teve esse choque aqui da mudança do candidato e tal, eu acho que essa discussão vai voltar à tona e eu acho que a eleição, né, especialmente se o Trump confirmar esse ligeiro favoritismo dele,
É uma eleição que vai causar provavelmente um dólar mais forte, né? Então isso é importante para a gente pensar aqui. Vai causar um aprofundamento do conflito com a China, né? Via tarifa, via fechamento de comércio. E isso tem sim alguma consequência inflacionária, mas não o suficiente para fazer com que o Fed, por exemplo, no curto prazo mude um pouco a trajetória do plano que parece que eles estão entrando de corte de juros aí nos próximos meses. Como você enxerga, Bruno? Eu vou tentar, concordo com o Parreiros, vou tentar acrescentar alguns pontos aqui. Eu faria que o Trump também tende a piorar muito o ambiente de imigração, né, que foi uma coisa importante também para o controle da inflação americana. Né, mal bem, a inflação de serviço americana conseguiu cair pelo excesso de imigrantes que entrou, isso eventualmente vai piorar. Eu acho que tem uma discussão importante também na parte de tech, né, quer dizer, eu acho que a tendência é que o Trump seja mais light na regulação das techs americanas, até por isso, pela primeira vez, o Silicon Valley está apoiando o Trump, né, tentando botar um vice-candidato que tem a pauta deles ali, que eu acho que é uma pauta importante. Eu concordo muito com a questão do barulho com a China, com o barulho institucional lá fora, e eu acho que para mercados emergentes, para o Brasil como um todo, eu acho que a eleição do Trump seria pior. Mas eu vou fazer uma observação que eu acho que é importante, que eu acho que independente de quem ganhar, na minha opinião, o importante é eles não terem um controle da Câmara dos Deputados e da Câmara de Senadores. Perfeito. Porque como o programa eleitoral dos dois é muito ruim, é muito gastador, muito populista, né, e a gente está vendo o que acontece agora no México, né, quando você tem controle total do governo, está vendo por outro lado o que acontece na Índia, quando você também não tem controle. Então acho que esse equilíbrio que você tem com um deles tendo a Câmara dos Deputados e outros tendo a Câmara de Senadores é uma coisa salutar para o mercado, e acho que evita que a gente vá para uma direção muito extrema, seja qual dos dois ganhe. Né? Apesar de eu achar que a Kamala, pelo menos para o Brasil, hoje seria melhor, né? E para a Tech, acho que o Trump, Tech e Bolsa Americana, acho que o Trump seria melhor. Sim, concordo. Então, acho que essa mensagem é importante mesmo que o Bruno trouxe, tão ou mais importante quanto o resultado da eleição presidencial, até porque talvez a gente vai levar uns dias para saber quem ganhou, né, de novo. Vai ser a eleição da Câmara e do Senado. Né? Então, acho que prestar atenção nisso. E se tiver o cenário da varrida, né, que os americanos chamam do sweep, seja dos democratas, seja dos republicanos, aí os riscos aumentam bastante. Eu queria falar de China, Stetter. Posso? Fica à vontade. Boa. China é uma das geografias talvez mais polêmicas no passado recente. Sempre foi polêmica, na verdade. Parte porque muita gente nem entende direito o que acontece lá dentro. Parte porque é muito relevante para o mundo, né? E a gente viu, por diversos problemas internos, a China sofrendo um processo profundo de desinvestimento global, né? O investidor estrangeiro pela primeira vez retirando recursos, liquidamente falando. Enfim, muitas dúvidas em relação ao que vai acontecer com a China e, naturalmente, também os impactos para a economia global, bem como o Brasil. Eu queria perguntar sobre isso para vocês. Como está a perspectiva para a China e como isso afeta especificamente o Brasil? Legal. Bom, a China, como você falou, tem um problema estrutural de crescimento. Eu acho que tem um modelo que passou muito por investimento, por housing, quer dizer, que se esgotou. Né? Você tem hoje um problema de balanço também, tanto dos bancos quanto das províncias, que precisam vender terra para comprar. Então, eles estão tentando address esse problema por exportações, tá? Dado que o consumo está extremamente fraco, né? E tem uma questão de confiança, tem uma questão importante também de falta de estímulo também para os chineses, né? Quer dizer, setor de serviço muito fraco, por aí vai. Na margem, consumo na China está crescendo 2%, muito aquém do PIB, que cresce 5%, né? E eu acho que essa tentativa deles de resolver o problema de exportação não vai dar certo, né? Basicamente porque o mundo não vai deixar. Né? Você pega alguns dados interessantes, né? A China planeja em 2030 vender 40% dos carros elétricos do mundo. Será que o mundo vai deixar? Será que a indústria alemã vai deixar? Será que a indústria americana vai deixar? Hoje eles já começaram a incomodar em termos de exportação de aço, em termos de exportação de vários outros setores, né? Quer dizer, então eu acho que não vai ser por aí que eles vão resolver o problema deles. Eu acho que o problema de housing e do excesso de construção que foi feito vai demorar no mínimo, pelas nossas contas, dada a velocidade de venda atuais, uns 4 a 5 anos para se resolver. Tá? O patamar de lançamentos hoje está rodando na casa de 80% do patamar histórico, já está estabilizado, mas acho que eles vão ter que ter muita paciência para resolver. E eu acho que, no fundo, o que é mais importante é a questão de ideologia, ali, do moral hazard que você tem. Né? Quer dizer, a economia chinesa precisa de um bailout. Exageros foram cometidos. Né? Você precisa federalizar dívidas, você precisa federalizar problemas na economia, né? E todo bailout passa por um moral hazard. E o moral hazard, no caso do Xi, tem uma questão ideológica muito grande, né? Então, eu acho que eles preferem tirar o band-aid devagarzinho, né, empurrando com a barriga, tentando ganhar tempo. Não fazem o que tem que ser feito, que é a federalização dos problemas, estímulo ao consumidor.
e eu acho que é um cenário bem difícil, não só para a China, mas para os países que dependem da China, né? Em especial o Brasil, pelo link de commodities, né, que é o link mais óbvio, né? Eu sou bem bear com minério de ferro, acho que a produção de aço está no talo, tende a cair, e para o minério isso é muito ruim. Mesmo o mercado de petróleo também vai ter alguma sensibilidade ao desaquecimento da economia chinesa, né? E também pela questão de fluxo de portfólios, né? Quer dizer, a China hoje é o maior mercado emergente, né? Os investidores ainda associam muito o Brasil a mercados emergentes e a China, né? Eu acho que esse link acaba sendo um pouco prejudicial para a gente. Então tem tanto o link da economia real via commodities, quanto o link da percepção dos investimentos que são feitos em mercados emergentes. E você, Parreiras? Eu tenho uma visão parecida com a do Bruno, assim, eu acho que é importante também contextualizar esse cenário macro muito fraco, né, com o contexto geopolítico, né, porque o conflito entre Estados Unidos e China está ficando cada vez mais importante, assim, e mais agudo. Então, a economia chinesa, de uma certa maneira, né, o Xi, o modelo que ele defende é um modelo, uma economia que se prepara para uma guerra, né, não uma economia que dá estímulo para fazer as pessoas consumirem ou etc. Então, esse dilema de você ter uma economia cada vez mais fechada para o mundo, ao mesmo tempo que você quer exportar para o mundo todo o seu excesso de produção, né, é uma equação que não funciona bem. E pior, né, a gente já viu aqui em 2008, depois na Covid, vimos na Europa entre 2010 e 2015. Se você tem uma economia que está desacelerando, que tem um problema de endividamento muito sério, né? O Bruno falou, o problema dos balanços é muito sério em vários níveis na China, e você mantém sua taxa de juro real muito alta, você não sai do problema, né? Então, o segredo dos policymakers no mundo nos últimos 25 anos foi, quando eu tenho uma crise, eu jogo a taxa de juro real na lama, né, acabo com ela, ponho a taxa de juro real negativo, isso permite que a economia, né, vai se oxigenando e vai resolvendo o problema dos balanços. Qual que é o problema da China? A taxa de juro real, a taxa de juro nominal da China hoje é 1,5, né, tá, os bons de longo prazo 2,5, só que a inflação dela é menos 2, né? Então a taxa de juros... E não vai subir, né? E não vai subir. Porque todo incentivo que eles fazem é oferta. E não tem demanda, né? Exatamente. Então você tem esse problema de estimular o lado oferta, você cria um problema deflacionário. Então a verdade, assim, sendo super... Olhando para trás e tentando pegar exemplo histórico, a China já entrou numa trajetória similar à do Japão. Né? Então provavelmente a gente vai ter 20 anos de estagnação, né? Que é um pouquinho de crescimento, etc. E aí... essa estagnação com conflito geopolítico é o que a gente não sabe direito onde vai parar, né? Esse é talvez o maior desafio. Ainda tem questões de demografia importantes, né? A população da China já fez raio, a tendência é que ela caia, né? A questão da poupança também, que eles têm um excesso de poupança muito grande, é uma economia fechada, então você tem N questões ali que preocupam a gente. E não vê saída, né? A gente não vê muito por onde esses caras vão sair. Então... eles teriam que sair necessariamente por estimular o consumo, né, e inflacionar a economia, né? Mas não parece que o Xi está disposto a fazer isso. E o governo da China é cada vez mais um governo centrado no Xi. Quer dizer, acho que as pessoas todas que divergiam dele, ou que pensavam diferente, acho que elas foram saindo do governo e sendo eliminadas ao longo do tempo. Então é muito difícil, acho que você tem um pivot ali em termos ideológicos, um pivot em termos de governo. Então, de fato, o cenário lá não é muito animador, não. Agora, pessoal, assim, eu queria trazer a conversa para o Brasil, até porque meio que o desfecho das duas primeiras geografias que a gente trouxe em discussão não foram dos melhores, né? A gente falou que, tem um cenário até ok para alguns ativos de risco nos Estados Unidos, dependendo de quem ganhar a eleição, mas, no geral, o grande debate que nós trouxemos é que o resultado provavelmente vai ser inflacionista, a gente, querendo ou não, é um pouco dependente da atividade na China, e o que vocês acabaram de descrever é algo muito ruim. Porém, nesse curto prazo, a gente tem visto até a Bolsa brasileira voltar a andar. Por quanto e quanto tempo, né? Quantos stock pickers a gente não fez escutando que a Bolsa estava barata? 2, 3 anos e não saía do lugar. A gente está numa semana de Expert em que a Bolsa renovou máximas algumas vezes. Porém, isso aconteceu lá atrás, quando as pessoas achavam que a Bolsa ia subir, tinha muito do debate dos juros cair. Né? O pessoal fazia esse link. Agora a gente está vendo a Bolsa batendo máxima histórica com a perspectiva de juro começando a andar. A gente viu o Campos Neto até falando isso hoje por aqui na Expo. Então, o que eu queria perguntar para vocês é
Como vocês estão enxergando esse momento, né? Com a bolsa andando e os juros começando a pelo menos aparentar uma alta. Bruno, se você quiser comentar, isso abre oportunidade novamente com as pessoas que não se sentem confiantes em tomar risco? Enfim, qual que é o cenário em que você acha mais provável que aconteça, dado esse contexto? Tá, eu vou dar um passinho atrás aqui, que eu acho que é importante para a gente formalizar o problema que é, né? Quer dizer, e a pergunta, no fundo, é: será que essa alta de juros que vai acontecer vai atrapalhar o ambiente de bolsa, vai atrapalhar o crescimento econômico das empresas, vai atrapalhar o fluxo, né? Quer dizer, eu acho que a resposta passa muito mais por que os juros estão subindo, né? Quer dizer, o Brasil tem um problema conjuntural, estrutural, aliás, grave, né? Um modelo de crescimento também que se esgotou, né? Um problema fiscal crônico, né? Com um governo com uma cabeça muito antiga, anacrônica, que pensa mal, que reage mal, né? Quer dizer, e que não está disposto a encarar o problema de frente, né? A gente precisaria, para poder resolver o problema do Brasil, fazer uma reforma de Estado, né? Tornar o Estado menor e mais eficiente, fazer reforma administrativa, desvincular o orçamento. Essas são questões muito importantes e que eu sou muito desanimado que esse governo atual consiga tocar essa agenda e essas questões, né? Quer dizer, então transborda no fiscal, né? O modelo acha que gasto é vida, que gasto é investimento, que não tem que cortar despesas, né? A população, acho que através do Congresso, deu um basta para crescimento de receita, né? Então está muito difícil você fazer um ajuste fiscal no Brasil, os gastos discricionários são muito pequenos, você tem as emendas hoje que o Congresso controla, então é uma situação dificílima que a gente, para conseguir conscienciar 10, 15 bilhões, tem uma dificuldade muito grande, né? E o governo não identifica esse problema e continua, né, dando um all-in, inclusive jogando em 2026, né? Quer dizer, acho que a popularidade do Lula está baixa, prejudica bastante, né? Quer dizer, e eu acho que ele está fazendo um esforço muito grande para conseguir bater as metas fiscais esse ano, né? Caso contrário, se ativa triggers importantes para o ano de 2026. Mas eu tenho muito medo que o ano de 2025 seja um ano de descontrole, né? A gente está para divulgar agora o orçamento de 2025, aliás, na tarde de hoje, né, vai ter uma conferência às 11 da manhã, na segunda-feira, falar sobre isso, e vai ser um orçamento que basicamente vai ser uma peça difícil de fechar, né? Porque assim, não vai ser pela parte da despesa que eles vão fechar e não vai ser pela parte da receita. Aliás, acabaram de passar um projeto de lei com urgência na Câmara dos Deputados para tentar subir mais tanto a alíquota de contribuição social sobre lucro líquidos, obviamente pegando mais dos bancos que outros setores, mas subindo também, e também fazendo uma alta também no imposto em cima dos juros sobre capital próprio. Eu acho difícil o Congresso aprovar isso, né? Quer dizer, e o Haddad já está falando que, né, caso o Congresso não aposte, o problema do déficit fiscal do Brasil é do Congresso, e não do governo, que não consegue controlar as despesas. Então, acho que esse quadro é um quadro muito ruim e acaba esbarrando e sobrando o Banco Central, né? E é uma situação muito chata, porque a gente já tem uma taxa de juros real muito alta no Brasil, né, quase 7% em termos reais, e ter que subir os juros mais ainda para resolver um problema que tem uma origem fiscal e que o governo não consegue resolver, me parece ser um arremedo muito ruim, né? Quer dizer, e isso na cabeça dos investidores, na cabeça dos estrangeiros e da própria população como um todo, dá um certo desânimo, né? Você fala, caramba, esse é o país do juros real alto, do crescimento baixo, é o país que não anda, é o país com ideias antigas, né? É um país, quer dizer, o Lula falou ontem que a Eletrobras vai desenvolver a inteligência artificial brasileira, quer dizer, esse é o país que a gente quer, quer dizer, né? Desculpa. Perdão, saiu o canal aqui que eu esbarrei, fiquei até nervoso. Né? Então, assim, essa questão dos juros acho que passa por todo esse ambiente institucional brasileiro, que é um ambiente muito negativo, né? Quer dizer, e o que uma alta de juros, qual a questão mais importante? Né? Como é que o mercado vai ler isso? Né? Será que o mercado vai ler isso como um passo necessário para o Banco Central ganhar credibilidade, né? E com isso a curva longa vai fechar, né? E a situação vai acabar melhor do que ela começou? Né? Seria uma hipótese positiva, né? O Tombini, quando entrou, subiu os juros. O Meirelles, quando entrou, subiu os juros. O Whelan, quando entrou, segurou os juros até não poder mais. O próprio Campos Neto, quando entrou, segurou os juros. Então, é natural que um presidente novo que esteja entrando queira ganhar credibilidade e segure os juros por um tempo maior, e seria uma coisa correta. Né? O problema é que a comunicação do Banco Central está muito errática. Né? O Galípolo falou muito duro, o Campos Neto tirou um pouquinho o pé, depois o Campos Neto apertou, quer dizer, então isso está gerando um desincômodo muito grande, né? Quer dizer, e eu acho que as medidas recentes dessa semana foram medidas muito ruins, né? Quer dizer, ontem o Congresso, aliás, o governo, através do ministro Alexandre de Minas e Energias, falando em novo programa, sem ter um fundo, né, apropriado, né, que é o programa de aumento de preço de gás, hoje falando na Veja sobre questão de fogão para todos, geladeira para todos, esse tipo de coisa que e sem funding, né, quer dizer, e tentando fazer alguma manobra fiscal, algum arcabouço via PTF-PCA, isso é muito ruim. Eu acho que a sinalização que o governo deu no câmbio hoje é muito ruim também, que está disposto a tentar enxugar gelo, né, quer dizer, tentar segurar o câmbio para o câmbio não subir, para não ter que subir os juros, e aí dá 25 nos juros, mas vende o câmbio para compensar. Então, eu acho que a condução do governo, tanto pelo lado fiscal, está ruim, pelo lado monetário, eu também não achei a forma como a comunicação foi feita, e as atitudes marginais estão boas assim, né.
Então isso dá um certo desânimo e eu tenho medo que o mercado comece a precificar uma alta na curva de juros longa e não uma baixa, né, que seria o outcome positivo de uma alta de juros. Né. E aí, por último, só para tentar pensar em como é que isso impacta na Bolsa, você tem um impacto tanto econômico nas empresas, né, obviamente você tem empresas que ganham com juros altos, que são empresas que geram muito caixa, como a Porto Seguro, você tem empresas que perdem com juros altos, empresas muito alavancadas, empresas com modelos de negócio dependem de juros baixos, você tem empresas que o modelo regulatório dela ajuda os juros altos, distribuição de combustível, então, obviamente, é net negativo para o econômico da empresa, mas acho que a análise tem que ser vista empresa a empresa. Então, impacto no custo de oportunidade do investidor, quer dizer, investidores que estão com dinheiro parados em isentas ali, em CDI, com certeza não vão correr para comprar bolsa no ambiente que a juros sobe, as fundações também não, né? E tem um impacto em termos de percepção, né? Quer dizer, será que o Brasil e o Japão são os únicos países que vão subir os juros esse ano? Quer dizer, né? E a gente vai sair subindo os juros de um juros real de 7%, o Japão ainda tem uma desculpa, né? Está subindo o juros real de um patamar negativo. Então, assim, eu acho que isso para o estrangeiro é a pá de cal, quer dizer, muito ruim, né? Então, eu tenho medo do nosso cenário de curto prazo ser muito prejudicado por essa alta de juros, né? E apesar de eu reconhecer que no longo prazo o que importa é o valuation, o nível que as empresas estão negociando, qual o patamar de juros, de lucro que as empresas vão ter, né? E o próprio mercado internacional, que ainda é muito bom, eu tenho medo que no curto prazo essa alta de juros dê uma certa azedada no humor do mercado. Né? E o meu problema hoje, fazendo gestão, é que ao mesmo tempo que eu reconheço que as empresas estão numa situação muito boa, muito sólida, gerando caixa, crescendo lucros, o cenário internacional é bom e favorece mercados emergentes, eu tenho medo de que esse processo de alta de juros vai fazer em termos de percepção como um todo. Desculpa, me demorei um pouquinho aqui, Barreiras. Não, acho que, enfim, se passou por muita coisa que eu concordo bastante, eu diria assim, só complementando, hoje eu diria, nesse dia aqui que a gente está fazendo esse painel, é talvez o dia que eu tive mais pessimista com bolsa no Brasil em muito, muito tempo. Assim. Por quê? Por algumas razões. Primeiro, que eu acho que, enfim, eu acho que o juro vai pelo menos para 12%, né? A gente vai ter um ciclo aí, né? Depois do Roberto hoje, provavelmente um ciclo de vários 25, né? E não um ciclo de algumas poucas de 50. Então, um ciclo que vai durar um pouco mais de tempo, né? Eu acho que a maioria dos analistas e o consenso do mercado não colocou um juro de 12 nos seus modelos, né? Então, com raríssimas exceções. Tem empresa que se beneficia, tem empresa que se prejudica, mas, em geral, a Bolsa tende a sofrer mais, né, em termos de earnings com juro mais alto. Mas, e por que hoje, particularmente, a minha preocupação? A gente acabou de passar por esse rally que o gringo, né, comprou bastante, puxou a Bolsa para recorde. Mas esse rally parece para mim muito com o que aconteceu em novembro, dezembro do ano passado. Né? Movimento técnico de mercado, né? A gente está num mundo um pouco de dólar mais fraco, o Fed vai cortar o juro, entrou dinheiro em mercados emergentes, o dinheiro não está indo para a China, né? Pelas razões que a gente falou agora há pouco, não está indo para o México, porque o México está fazendo um monte de bobagem política agora, então meio que o Brasil acabou sobrando um pouco como por exclusão. Mas aí, a hora que esse dinheiro para de entrar, a gente não tem mais porque a Bolsa subir. A Bolsa já não está mais tão barata. Tem um setor que está barato, que são commodities, que estão baratos e vão continuar baratos por todos os dilemas em relação à China, em relação de preço de várias commodities que a gente falou. O resto da Bolsa me parece que ou está no fair ou em alguns caros já tá um pouquinho caro. Então, hoje, a gente, por exemplo, lá na Verde está na menor exposição de Bolsa que a gente teve desde 2016. Caramba. Bolsa no Brasil. A gente aproveitou todo esse rally aqui dos últimos 2 meses para reduzir bastante, especialmente nas últimas semanas. Porque, e aí voltando um pouco ao que o Bruno falou, que eu concordo muito, a gente vai ter um ciclo de alta de juro, mas a gente continua vivendo uma espécie de esquizofrenia de política econômica, né? Que é esse acelera com o fiscal, puxa o freio monetário e, assim, tem mais 2 anos até a eleição. Né? E o governo, essa semana, deu mostras claras de que vai tentar, de todas as maneiras, por dentro ou por fora do arcabouço, por dentro ou por fora das regras fiscais, gastar mais. Né? Então o mercado vai continuar colocando prêmio de risco, demandando o prêmio de risco dos ativos brasileiros. E aí, na hora que o Banco Central impede, ao vender dólar, que o prêmio de risco no câmbio cresça, o que vai acontecer? Por vasos comunicantes. O prêmio de risco vai para a Bolsa e vai para os juros. Né? Então, isso me preocupa bastante. Eu acho que a gente vai conviver com custo de capital mais alto,
algum sofrimento em earnings, né, por conta de juro mais alto, mas mais que isso, uma demanda de prêmio de risco. O prêmio de risco hoje da Bolsa, com exceção de commodities, me parece baixo para o cenário que a gente vai viver nos próximos um ano, um a um ano e meio. Eu só discordo do Parreira quando ele fala que a bolsa está cara. Eu não acho que está cara, eu acho que está barata. O meu medo é que ela continue barata. Né? Ou fique mais, né? Ou fique mais barata, né? Porque assim, quando eu pego e vejo os múltiplos a 8 vezes PL com lucros crescentes ainda, os lucros da bolsa hoje crescem 12% para esse ano, nossa carteira cresce a 20%, a gente está revisando para cima, né? Quer dizer, ano que vem cresce mais 15%. Então, assim, me parece barato, me parece um bom carrego, mas eu estou com medo que a gente passe 2 anos com um ambiente institucional muito bagunçado, com muito barulho, e que esse barato seja uma aposta de carrego, né? Seja uma aposta de paciência, né? Exato. E aí sabe-se lá o que vai acontecer em 26, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais tarde. Exato. Bom, aproveitando que tem essa discordância, a gente gosta pouco, né, Henrique? De uma discordânciazinha. Eu queria falar de posição, para a gente tentar tangibilizar essas ideias. Então, primeiro você, Bruno, já que tem coisas baratas na bolsa, quais são as principais posições da Trux hoje? Tá bom, quer dizer, hoje a gente tem uma beleza que a gente consegue comprar o bom, bonito, barato, líquido, tudo junto e barato, né? Quer dizer, a gente não está que nem em 2020, que a gente tinha que pagar, né, múltiplos altos, né? E fazer besteira, né? Pagando caro, né? Quer dizer, hoje a gente paga barato, né? E eu acho que hoje a gente consegue fazer um portfólio bem equilibrado, líderes editoriais, empresas que estão, né, ganhando market share, empresas que estão, né, numa situação competitiva muito, muito boa, né? A gente tem 4 grupos de empresas muito grandes, né? A gente tem as bond proxies, né, que são empresas que têm uma geração de caixa muito grande, setores regulados, que eu acho que estão com patamares de preço interessantíssimos, né? Eu posso pegar 4 empresas aqui que a gente adora, né? Equatorial Energisa, como distribuidora de energia, né? Sabesp, acho que foi o trade do ano, graças a Deus a gente pegou desde o começo, aliás eu falei bastante no programa lá que a gente gravou e deu super certo, foi a nossa maior alocação desse ano, e maior alfa que a gente gerou. Tá, e Rumo, que é muito interessante também. Fazer uma observação na Equatorial também, que eu acho que é super interessante, para ver como é que o mercado é esquizofrênico, pegando aqui o que o Parreiras falou. Né? O equity da Equatorial, ou seja, a ação da Equatorial nunca negociou tão barato, né, a taxa interna de retorno implícita no preço da ação, quando comparado com o NTNB. Né? A Equatorial negocia hoje com 500%, né, 5%, né, 500 basis points acima da taxa do NTNB. Ou seja, o investidor do equity nunca, né, teve tão no inferno como ele está hoje. Né? Por outro lado, a dívida da Equatorial negocia ao par com a NTNB, negocia com 0 de prêmio. Né? Então, como é que uma mesma empresa, sujeita ao mesmo fluxo, uma mesma geração de caixa, tem, de um lado, o investidor do crédito no paraíso, né? Nunca foi tão caro o crédito, né? E a ação nunca foi tão barata. Né? Mostra um pouquinho dessa discrepância do valuation que a saída de renda variável, por um lado, causou, e a entrada de isentos, por outro lado, causou. Né? Então, mostra como é que é o efeito do fluxo e a migração que teve de renda variável para isentas, né? Criou essas discrepâncias na Bolsa, e acho que é mais um insumo, mais um indicador que a Bolsa está barata aqui, para fazer meu ponto anterior. Tá? Segundo grupo de empresas que a gente tem, são empresas que têm uma geração de caixa também muito resiliente, a gente tem Vibra, distribuição de combustíveis, acho que é um setor crescente, competição diminuindo, ambiente, formalidade acontecendo, o governo combatendo ilegalidade, então acho que tem um case muito interessante ali. GPS fez uma aquisição muito boa também no setor de catering, e tem muita coisa que depende só dela para entregar, para poder crescer, num setor que está consolidando, um papel que a gente gosta muito. Redditor, uma empresa fantástica que a gente acompanhou desde o IPO, nunca conseguiu comprar porque sempre achou cara, né? E pela primeira vez esse ano a gente conseguiu achar um ponto de entrada muito interessante, no qual a gente comprou uma empresa quase 12 vezes PL, com um ponto de inflexão de lucros muito importante. Aliás, uma observação aqui, essa inflexão de lucros é muito importante para a gente, né? Porque o caro e barato depende para onde os lucros vão. Né? Então você conseguir comprar empresas com múltiplos baratos e com lucros sendo revisados para cima, acho que é o sweet spot. Né? E se essa empresa for boa qualitativamente, né, e tiver um momento positivo, acho que, né, a tendência é que elas andem. Né? Terceiro grupo de empresas, eu botei as empresas mais cíclicas, tem os bancos, a gente tem bastante Itaú hoje em dia, o Nubank também foi uma posição que a gente falou bastante no Stock Pickers exatamente, reduziu bastante, apesar de gostar bastante do banco e ter a posição residual. Né? Tem um pouquinho de BTG e XP também, que acho que tem a se beneficiar de uma melhora de mercado, que a princípio não está acontecendo, mas acho que o valuation, né, ali tem muita gordura. Né? E por último, um pouquinho de commodities, PetroRio e Petrobras. A PetroRio já foi muito mal no passado, hoje é uma posição média, né, e a gente montou uma posição de Petrobras ao longo desse ano que tem dado alguma alegria para a gente. Pegando esses 4 grupos, que não por acaso é mais ou menos do jeito que a gente olha também, assim, eu concordo muito com o Bruno, o que está barato são os bond proxies, né? Então tudo que tem um componente de juros, e aí um pouco a discussão está barato e provavelmente vai continuar barato por mais tempo, enquanto a gente não vê um fechamento de juros estrutural. A gente gosta... A gente tem Equatorial, Energisa, Sabesp, acho que temos diferente aqui, Copel. Mas mesma tese, temos um pouco de Rumo também. Onde a gente talvez discorde um pouquinho é que
os setores mais cíclicos, mais domésticos, eu já acho que já estão meio ou caro ou no fair value. Então, o Itaú, por exemplo, foi durante o ano inteiro, junto com o Sabesp, a nossa maior posição. Né? A gente teve o ano inteiro e a gente, no último mês, reduziu muito. Por quê? Porque Itaú hoje está negociando aproximadamente quase 2 vezes book, né? 1,9 vezes book. Que nos últimos 10 anos é um nível que dali ele não passa muito. Então, quando a gente põe na conta crescimento de lucro, vai pagar dividendo, buyback, etc., na nossa conta, Itaú está precificado para dar uma TIR de 15. Nominal, tá? Então, putz, é ruim. Não, não é ruim. Mas se o juro vai ser 12, eu estou ganhando 3 pontos de Equity Risk Premium para ficar comprado na ação. Putz, até acho que vai ser ok, assim, a gente vai entregar isso. Mas não estou vendo muito upside. Né? Há 4 meses atrás eu vi essa TIR de 20 ou 19. Então o mercado comprimiu em algumas coisas muito prêmio na nossa cabeça. Então essa parte mais cíclica, mais doméstica, a gente reduziu recentemente e está esperando uma oportunidade. Né? Então a gente tem bastante bond proxies, estamos bem menores nas coisas domésticas e temos um pouquinho de commodities. Temos PetroRio, temos Petrobras, posições de tamanho médio, talvez um pouquinho maior a gente tem Suzano, que no mundo onde o real vai ser mais barato, né, que é o mundo que a gente está vivendo, a empresa está incrivelmente barata pelo que ela vai gerar de caixa, etc. Tem uma incerteza ali do preço da commodity, por isso que a gente não está maior, mas é um nome que a gente gosta bastante nesse universo. Você vai ficar com 5 minutos para falar o tema mais polêmico do dia, Henrique. Eu tava louco para perguntar pro Parreiras, então, com o que ele tava otimista, né? Porque se com bolsa não está, qual que é a classe de ativo atualmente que vocês estão mais interessados? Só que a gente deixa essa para comentar depois, a gente pode postar ali nas redes do Insta do Stock Pickers, a gente já une uma coisa na outra. Eu não poderia deixar de comentar as eleições que vamos ter aqui no Brasil, né? As eleições municipais. Primeiro, a minha pergunta é bem básica, assim, eleição municipal faz preço? Essa era a minha primeira pergunta. E segundo, já emendando, que eu acho importante a gente falar, quão relevante é para um momento como o atual, e essa é destinada para você, Bruno, uma aparição de uma pessoa que estava completamente fora do radar, como o Paulo Marçal em São Paulo, podendo ter um impacto nacional, como a gente chegou a ver alguns outros exemplos no passado, né? Então, eu vi você falando algumas vezes que você acreditava na tese Tarcísio 2026. Queria te perguntar se, de alguma maneira, isso impacta aquela sua avaliação. Bom, vamos lá. Dado o cenário negativo que a gente comentou aqui, estrutural do Brasil, com esse governo, com essa cabeça anacrônica, velha, acho que boa parte da nossa tese partir do pressuposto que o Brasil é barato, tem um carrego bom e que em 2026 a gente pode ter uma eleição que seja muito boa para o Brasil. Né? Você teve 2 candidatos que polarizaram muito, né? Quer dizer, o Bolsonaro de um lado e o Lula de outro. O Lula tem uma aprovação muito baixa hoje, 35%, 36%, então não acho que vai ser uma eleição fácil para o Lula, mesmo ele sendo presidente, um incumbente. E eu vejo uma safra de governadores muito forte. Eu vejo Tarcísio com mais de 70% de aprovação, Ratinho Júnior, Zema, o Caiado, que tem também uma vontade, uma demanda de ser candidato. Então eu falo, caramba, é capaz de a gente sair em 2026 com um candidato de direita, que represente a direita, mais centrado, com uma cabeça mais moderna, com ideias melhores, e que a gente consiga, né, sair dessa polarização que a gente viu ao longo desses anos, né? Quer dizer, e essa era a minha tese por trás disso. Eu achava que final de 2025 a gente já iria começar a olhar para 26, ia se animar, dados os preços baratos, ia falar, caramba, vai que entra um candidato com uma cabeça boa, com uma cabeça melhor, quer dizer, até porque o Brasil, a gente fala bem negativa aqui da parte fiscal, mas tem coisa boa no Brasil também. Né? A conta corrente é muito boa, a balança é muito boa, a produção de petróleo vai crescer muito em 2026 com a entrada de plataformas importantes, o agribusiness do Brasil bomba, paga pouco imposto, mas bomba, né? Cresce muito, quer dizer, então assim, o crescimento do Brasil estrutural também está muito forte, então acho que o Brasil tem coisas boas e a gente precisava chegar vivo em 2026 para ter uma mudança de governo para poder, né, fazer a nossa tese. E me preocupa um pouquinho essa eleição municipal de São Paulo, porque eu tenho medo de a gente cair numa coisa mais messiânica, numa coisa mais, né, motivacional, num discurso contra tudo e contra todos, né, quer dizer, e eu tenho muito medo dessas soluções fáceis, né, tá tudo errado, eu vou resolver tudo, eu sei fazer, quer dizer, e me preocupa um pouquinho também que de alguma forma, né, o candidato que represente a direita brasileira, né, e que pegue os votos até da extrema direita seja um candidato como Pablo Marçal, que, de novo, eu posso estar sendo aqui leviano, porque eu não o conheço, né, mas assim, eu conheço mais os governadores que já estão fazendo um papel muito bom e preferia que fosse por esse caminho. Então tenho medo, sim, né, por não conhecer
e pelas promessas, né, de coisas fáceis, vou operar não sei quantas milhões de pessoas, vou fazer, vou acontecer, que esse discurso encante a direita, né, e que essa pessoa, o Pablo, seja o candidato da direita brasileira numa eleição e que a gente acabe indo para aquele mundo polarizado, né? De novo, alguém com um discurso muito populista, né? De que é fácil resolver, né? Representando a direita, né? E a esquerda com as mesmas ideias anacrônicas, antiquadas, né? Representadas também por candidatos mais populistas, né? Então, assim, eu acho muito importante a eleição de São Paulo sob esse ponto de vista, né? Porque eu acho que a minha tese para o Brasil passa por a gente sair desses extremos, né? Em 2026 ter um candidato mais ligado ao centro. Ô Bruno, mas vem cá, você acha que essa eleição em específico tem esse potencial e, de maneira geral, como que funciona assim? Eleições municipais têm capacidade de fazer preço no mercado ou não? Eu acho que, dada a magnitude do que está acontecendo agora, dada a alta que ele teve, dado a própria... Ontem, por exemplo, o Carlos Bolsonaro soltou um Twitter, né, quer dizer, de novo, né, se xingaram, se agrediram, coisa e tal, agora, né, um apoia o outro, ou seja, mostra como é que o próprio Bolsonaro está assustado, né? Que ele achava que ele tinha um monopólio, né, daquele grupo, né, de 20% ali mais à direita, né? E hoje já não tem mais essa percepção de que ele é o único capaz de fazer isso, né? Quer dizer, então, assim, me assusta um pouquinho. Assim, de novo, como gestor, a gente não tem que ter muita ideologia, a gente tem que pensar o que é melhor, na nossa opinião, para o país, né? E eu achava que o país tinha que caminhar um pouquinho mais ao centro, né? Quer dizer, eu acho que esses discursos muito radicais, tanto a direita quanto a esquerda, são ruins, né? E eu tenho medo de a gente estar caindo no canto da sereia de soluções fáceis e messiânicas, né? Quer complementar, Parreiras? Não, eu concordo, eu faria o caveat, e aí um pouco na linha da pergunta do Stetter, eleição municipal faz preço? Não deveria, mas de vez em quando faz. Normalmente errado, né? Quando o Haddad foi eleito prefeito de São Paulo, o Haddad é a nova esquerda, etc., depois, né, falhou nas eleições subsequentes. Aí o Haddad não se reelegeu, perdeu para o Dória, né, numa campanha que em algumas medidas era muito parecida com esse negócio que está acontecendo em termos de crescimento exponencial, de se colocar contra o sistema, etc. Né? O Dória ganhou no primeiro turno em São Paulo, coisa que não acontecia há muito tempo, ainda mais contra o incumbente tentando se reeleger. Ficou 2 anos, saiu para ser governador e aí todo mundo já projetava que ele ia ser presidente e ele foi totalmente engolido, né? No último ciclo eleitoral. Então, eu concordo, a preocupação que o Bruno expressou de a gente matar a possibilidade de ter um cenário construtivo em 26, eu partilho dela, mas primeiro que eu não acho nada óbvio que o Marçal vai ganhar aqui, eu acho que o processo ainda está transcorrendo, né? Mas segundo, que eu acho é sempre difícil, 2 anos é muito tempo, muita coisa acontece, né? E eu acho que o melhor exemplo é um pouco o Dória, né, do que aconteceu. Achava que tinha construído uma plataforma na cidade que o levaria para voos mais altos, até foi para o Estado, mas depois morreu, né, em termos políticos ali. Então, é o único caveat que eu faria. Mas tem coisas acontecendo na política brasileira para além da polarização óbvia que são importantes a gente prestar atenção e tentar entender. Boa. Para amarrar, eu tenho mais 2 coisinhas para falar, Henrique. 1 minuto para cada. É isso. A primeira delas é o seguinte. Se vocês gostaram, gente, o Stock Pickers está concorrendo no IBEST, que é a maior premiação da internet desde 1995. O único podcast, por A gente sinal. é o único podcast. Estamos no top 10 já, mas a gente queria ficar em primeiro. Então, se vocês puderem ajudar a gente a vencer votando na gente, a gente fica muito feliz. O Olavo deve postar isso nas nossas redes sociais. Se quiserem visitar nosso Instagram, por favor, a gente vai ficar muito feliz. E a segunda, que eu não podia... né? Expert tem essa vibe motivacional que eu gosto também, né? Ih, não vai sair para prefeito. Não vou não. Não vou virar político. Mas eu lembro, eu tenho 7 experts, o Henrique tem 3, Garcia com a Trux tem algumas, primeira presencial, você não preciso nem falar, né? Tem várias. E eu lembro que 7 anos atrás eu tava aí nessa plateia, como vocês estão, e eu tava pensando, puta, cara, como deve ser maneiro subir nesse palco, né? Subir lá, falar, tá com essas pessoas, enfim, compartilhar ideias. E esse é o 4º ano que eu subo aqui nesse palco. Você tem 3, né, de direto, assim, já pegou 3. E eu acho que uma característica em comum que a gente sempre teve, a gente nunca deixou de acreditar. Então, eu sei que aqui tem muitos sonhos também. Acreditem sempre nos de vocês. E uma pessoa muito especial pra mim, né, falou ontem, como é que você não fica nervoso subindo no palco, né? Acho que o sentimento de gratidão, ele consegue ser maior do que qualquer coisa. Então, eu queria agradecer todos vocês que acompanharam nosso painel e que acompanham também o nosso trabalho no Stock Pickers. Agradecer os nossos convidados também. Foi um prazer estar aqui com vocês e uma excelente feira. Obrigado, gente. Foi um prazer.
Boa, valeu, pessoal. Prazer ter com vocês. Obrigado. Show me the money.